Olá, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. E como eu sempre faço, né? Eu sempre inicio meus vídeos dessa forma, que estejam em casa cuidando da saúde de vocês. Então eu não poderia deixar de dar essa recomendação hoje também. Bom, então vamos lá. Hoje vamos falar sobre língua portuguesa 1, capítulo 11, adjetivo. Tá certo? E quando nós falamos de adjetivo, são conceitos simples. Na realidade, ao longo do vídeo, você vai relembrar de alguns conceitos que vocês já viram a respeito de adjetivo. Bom, então vamos lá, ó. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou especificação. Olha o exemplo que eu coloquei. Ela é uma mulher honesta. Honesta é a característica que eu estou dando à mulher, que é o meu substantivo. Portanto, honesta é o meu adjetivo. Bom, aí dependendo da análise que nós vamos fazer do adjetivo, ele pode ter focos diferentes. Então, olha só, ó, o adjetivo, do ponto de vista morfológico, é a palavra que varia em gênero e número. O que é gênero? Quando a gente fala de gênero, você sempre tem que lembrar de quê? Masculino e feminino. E quando nós falamos de número, singular e plural. Então, o adjetivo, morfologicamente, ele vai variar em gênero e número. Do ponto de vista semântico, a palavra que indica características ou estado dos seres. E do ponto de vista sintático, é a palavra que funciona como modificador de um núcleo nominal. Vamos relembrar agora as classificações possíveis para esses adjetivos. Ó, as duas primeiras que eu coloquei ali, simples e composto. O adjetivo pode ser simples quando é formado por uma só palavra. E quando ele é composto? Quando ele for composto, ele vai ser formado por mais de uma palavra, tá certo? Olha ali, ó. Saia amarela, adjetivo simples. Amarelo é uma única palavra. Agora, olha o segundo exemplo. Saia amarelo, ouro. Agora ele é composto. Por quê? Formado por mais de uma palavra. Primitivo e derivado. O adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros. Ó, verde, leal. E o derivado é aquele que se origina de outras palavras. Olha lá, bondoso, de bom. Adjetivo pátrio são adjetivos que indicam origem nacional, regional, estadual, municipal, enfim, de qualquer localidade de onde alguém ou algo se origina. Também é chamado de gentílico, tá certo? Bom, aí coloquei, na sua apostila você tem uma lista bem maior desses adjetivos pátrios, depois dê uma olhadinha, bem interessante, mas eu coloquei ali, ó, Acre, acreano ou acreano, Vitória, no Espírito Santo, vitoriense, e Honduras, hondurenho, tá certo? Locução adjetiva. São expressões formadas por mais de uma palavra, mas que equivale ao trabalho de uma das classes morfológicas que existem. No caso, é uma expressão que equivale a um adjetivo. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Qualquer locução ela é formada por mais de uma palavra. O adjetivo é formado por uma única palavra, a locução é formada por uma expressão. Olha lá, amor materno, amor de mãe. Problema de cabelo, problema capilar. Você tem outros exemplos também na sua apostila. Flexão do adjetivo. O adjetivo pode apresentar flexão de gênero e número. E essa flexão deve corresponder ao do nome a que ele se refere. Flexão de gênero. O adjetivo pode ser uniforme, apresenta apenas uma forma para os dois gêneros, ou pode ser biforme, apresenta formas de masculino e feminino. É só você lembrar, o uniforme vem de um, único, e biforme, esse prefixo bi, dois. Olha ali os exemplos que eu coloquei para você entender essa definição que é simples. Menino contente, menina contente. Você percebe ali que contente é um adjetivo uniforme, porque eu não mudei. Tanto para o masculino quanto o feminino eu usei exatamente a mesma forma, contente. Agora olha o exemplo que eu coloquei embaixo. Período confuso, ideia confusa. Então eu tenho confuso e confusa. Então o meu adjetivo é biforme.
Flexão de número. O número do adjetivo, se for o caso, segue o nome a que se refere. Para adjetivos simples, a variação é regra geral, seguindo as mesmas particularidades apresentadas pelos substantivos. Olha lá, casa azul, casas azuis. Para os adjetivos compostos, a regra é que apenas o último varia, tanto em gênero quanto em número. Olha o exemplo que eu coloquei ali. Roupa azul escura, roupas azul escuras. Mas vamos ter exceções. Então, coloquei ali, ó, surdo, mudo, surdos, mudos. Ou surda, muda, surdas, mudas. Azul marinho, azul celeste e verde gaio é invariável. Esse verde gaio aí seria um verde clarinho, tá certo? Atenção! Agora você tem que ficar atento para algumas observações que eu coloquei aqui. Quando todos os elementos são adjetivos, apenas o último varia. Olha lá. Cabelo castanho claro. Cabelos castanho claros. Nenhum elemento varia quando o adjetivo composto tem substantivo como último elemento. Olha lá. Pasta verde bandeira. Pastas verde bandeira. O último elemento é um substantivo. Então você tem que ficar atento a essas dicas para que você não faça a flexão de forma errada. Bom, vamos falar do grau agora. Para expressar as variações de intensidade, o adjetivo apresenta-se em 2 graus, comparativo e superlativo. Vamos lembrar cada um deles. Grau comparativo. Estabelece uma relação entre 2 ou mais seres. Pode ser de igualdade, este caminho é tão longo quanto aquele. Inferioridade, este caminho é menos longo que aquele. E de superioridade, este caminho é mais longo que aquele. Grau superlativo. O grau superlativo pode ser relativo, relaciona a característica de um ser em relação a outros, pode ser de inferioridade, ele é o menos fraco do grupo. Pode ser de superioridade, ele é o mais fraco do grupo. Absoluto. A característica de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Ocorre de 2 formas. Observe. Primeiro é a analítica. A intensificação se faz com o auxílio de um advérbio de intensidade. Então você vai ter uma expressão. Olha ali, ó. Este aparelho é muito fraco. Olha o advérbio de intensidade ali. Olha como eu tenho ali as 2 palavras para formar essa expressão quando eu tenho a forma analítica. Agora, olha o que acontece com a sintética. A intensificação se faz com o auxílio de um sufixo. Então, você vai ter só uma palavra, só que você vai acrescentar a ela o sufixo. Este aparelho é fraquíssimo. Alguns comparativos e superlativos apresentam formas especiais, observe. Olha, coloquei esse quadrinho aqui, você tem essas informações também na sua apostila, mas eu acho importante relembrarmos isso. Eu coloquei ali uma coluna com adjetivo, grau comparativo e grau superlativo, tá certo? Então, para cada um desses adjetivos, você vai ter uma forma especial. Ó, bom, no comparativo, melhor. No superlativo, ótimo. Mal, no comparativo, pior. Superlativo, péssimo. E você vai ter uma forma ali especial, diferente para cada um desses adjetivos, certo? Atenção! Agora, eu quero que você preste muita atenção a essa observação que eu coloquei aqui. Porque se você não prestar atenção, você vai usar de forma incorreta. Olha só. Comparando-se características de um mesmo ser, podem-se empregar as formas mais bom, mais mal e mais grande. Mas preste atenção, quando você falar de um ser e comparar 2 características desse mesmo ser. Olha lá, ele é mais bom do que inteligente. Eu estou falando sobre ele, sobre a característica de ser bom e inteligente. Então, são 2 características de um mesmo ser. Por isso, eu usei mais bom. Ele é mais grande do que gordo. Tá certo?
E aí eu coloquei ali uma tabelinha só para você olhar. Na nossa apostila também você tem alguns outros ali, só para você lembrar aí do superlativo absoluto sintético. Eu coloquei ali alguns outros exemplos. Aquele sintético é aquele que é formado por uma única palavra, com o acréscimo do sufixo. Bom, essas são as informações que eu acho que são importantes de relembrarmos. Você agora vai fazer todas as atividades do capítulo 11 e se tiver alguma dúvida, já sabe, é só chamar, tá certo? Temos o WhatsApp, a plataforma, o plantão de dúvidas, da forma que você achar melhor. Tudo bem, meus queridos? Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Um grande beijo.